Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Com o Band News em Forma. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo ela, a treinadora que não tem preguiça nunca, Camila Hirsch. Aí a gente não vai concordar, né? Eu ia falar que aí a Bruna estava mentindo, mas eu achei meio, gente, eu tenho preguiça sim. Eu tenho preguiça sim. E falo, ó, gente, todo mundo vai ter, achar que não vai ter preguiça para ir fazer exercício, mas a gente tem que ir, é isso. É isso aí, olha, a gente vai falar muito sobre isso, sobre ter preguiça para fazer atividade física. Uma declaração de um paleoantropólogo da Universidade de Harvard, que é um estudioso também da área da saúde, Daniel Lieberman, deu o que falar nesses últimos dias. Uma reportagem da BBC reproduziu uma fala dele que diz que o ser humano não é programado para se exercitar e que por isso seria um mito dizer que é normal fazer exercício. Ele diz que o exercício é um tipo particular de atividade física, é uma atividade física voluntária em prol da saúde e da boa forma. Bom, para analisar e explicar essa linha de raciocínio, a gente convidou a doutora Renata Guerra, que é médica psiquiatra, coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutora Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Band News em Forma. Oi, queridas, um prazer enorme estar aqui com vocês, Bruna e Camila, uma honra e alegria. O prazer é todo nosso. Doutora Renata, queria uma avaliação sua sobre essa fala dele. Tá certo a gente dizer que o ser humano não foi programado para se exercitar? Olha, ele tem toda a razão. Tá certo, sim, sobre essa perspectiva que ele traz. No entanto, nós não somos programados para fazer exercício, mas a atividade física, no sentido de nos mantermos fisicamente ativos, está na nossa vida desde quando nós somos existentes, né? A gente precisava fazer atividade física para ir caçar, para se locomover de um lugar para outro, para desenvolver ferramentas, etc. E para estar juntos em atividades sociais. Então, como a nossa vida foi evoluindo e a gente foi precisando menos da atividade física estar inserida no nosso contexto natural, foi criado, então, um exercício físico para assegurar esse movimento, entende? Como se fosse uma compensação, é isso? Sim, porque, veja, a gente não precisa ir muito lá atrás, no início da nossa humanidade, mas só um pouquinho para trás. Para lavar roupa, não tinha máquina de lavar, então a gente tinha que lavar roupa na mão. A gente não tinha tantas coisas automatizadas. A gente não tinha elevador, então a gente tinha que subir escada. A gente não tinha carro para tudo. Então, antes de ter carro, a gente se locomovia muito a pé. Então, as necessidades do nosso dia a dia, para que elas fossem atendidas, a gente tinha muito atividade física. À medida que isso foi se automatizando, a gente foi tendo muito pouca necessidade de fazer atividade física para ter as nossas necessidades supridas. E se a gente ficar nesse esquema, é lógico que isso vai acarretar um prejuízo da saúde. Sim, inclusive, né, doutora, um dos grandes males hoje é o sedentarismo. É exatamente essa falta de movimentação que antigamente não existia praticamente, né? Ela ou não era estudada também, né? Não era tão avaliada, não tinha tanta maneira de a gente ver números, dados, exames, escolher e saber o quão mal era ficar a pessoa que era mais parada, né, pela vida, pelo estilo de vida, ou até por ser mulher, né, porque a gente sabe, tinha as atividades, as tarefas diárias, mas os homens sempre saíram mais, né, então, até para desbravar, conquistar terras, lutas, caçar, enfim, né, então, assim, até isso não existia, então é muito mais provavelmente no sentido de que o homem não surgiu para fazer exercício, né? Exatamente. Ele não surgiu para fazer exercício físico, mas a atividade física estava naturalmente inserida no nosso contexto. Sim. No entanto, tem uma coisa que é interessante a gente pensar.
quando a gente não foi realmente programado para isso, mas à medida que alguém insere a atividade física, mesmo que por meio de um exercício físico, que é algo mais estruturado no seu dia a dia, quando ela cria esse hábito, ela vai também se sentir gratificada e isso vai começar a fazer falta. Eu acho que você pode falar um pouco disso, Camila, né? Quando a pessoa se envolve numa atividade física, quando ela deixa de fazer aquele exercício físico, aquele esporte ou qualquer coisa que ela já está como hábito, ela sente falta. Ela fala, meu Deus, está faltando, não se sente mais tão bem. Então, isso pode ser uma coisa que também é aprendida, né? A criação desse hábito faz com que a gente se sinta gratificado ao fazê-lo. E quando a gente não faz, a gente sente falta. Então, isso também é possível criar, né? Sim, isso é um ponto que a gente vê na prática, né? Vê vivenciando, é bastante individual. Hoje a gente tem vários tipos de atividades que a gente pode se colocar, né? Antigamente não existiam tantas variedades. Tem muito a ver com o lado mais psicológico, né? Tipo, a Bruna começou falando do programa da preguiça, porque as pessoas às vezes acham que a gente está falando do exercício físico como se fosse uma coisa muito simples de colocar, muito simples de sentir prazer, muito simples de estar sempre disposto, né, o acesso. Então, às vezes, é muito mais relacionado a uma conduta e o convencimento psicológico, não vai que vai ser bom, né? Olha, analisa como você se sentiu depois, como você ficou, o seu psicológico, o seu lado, a sua tolerância, o seu estresse. Então, isso faz muita diferença, né? Sem dúvida. E também um pouco de conhecimento. Talvez não é todo mundo que tem a informação de que você ser fisicamente ativo te protege de uma série de doenças crônicas, de Alzheimer, melhora sintomas de depressão, promove bem-estar, melhora a cognição, melhora a memória, melhora a clareza de pensamento. Isso tem uma situação de tanto de proteger contra doenças futuras, quanto produzir uma saúde maior na atualidade. Isso talvez não é todo mundo que tem essa consciência em detalhes, né? Se sabe que 150 minutos de exercício físico por semana tem esse efeito mais robusto na saúde. Se você pensar isso, são mais ou menos 20 minutos por dia. Não é tanta coisa. Não fica tão distante você usar 20 minutos diários para destinar para uma atividade física. Isso me fez lembrar, inclusive, um comentário que eu li na internet sobre a declaração do Daniel Lieberman. O comentário é o seguinte, que as doenças do sedentarismo são doenças evolutivas. É isso, doutora? Sim, porque se a gente pensar do ponto de vista antropológico ou biológico, o que acontece? Nossa genética, ela não mudou muito ao longo do tempo. Mas a nossa sociedade, o nosso estilo de vida, o nosso dia a dia mudou drasticamente. Então, lógico que a gente traz na nossa genética, na nossa inscrição, essa informação de que não é necessário a gente se movimentar, a não ser que seja por uma necessidade de fome ou para algo que me traz uma gratificação social. Então, está inscrito em nós isso. Precisa de uma consciência, agregando esses aspectos psicológicos que você falou, mais o conhecimento de quanto que isso é importante, para que a gente ativamente faça uma escolha consciente. Existem vários fatores que a gente pode pensar. Vamos supor, do ponto de vista do urbanismo, as cidades que têm mais convite para pedestre, áreas de atividade física, convidam as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Cidades que são mais preparadas para carro, que não tem muito convite para o pedestre andar e para as pessoas se locomoverem, naturalmente vão ser menos ativas. Oi, Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com a doutora Renata Guerra, médica psiquiatra da USP, que está analisando uma declaração que deu o que falar na internet de que é um mito dizer que fazer exercício físico é algo normal para o ser humano. Mas antes de continuar essa conversa, a coordenadora de esportes do Instituto Olga Cos, Cristiane Souza, tem um convite para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes da Band News FM, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu sou do Instituto Olga Cos, que é uma ONG que promove projetos sociais, artísticos e esportivos para pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. E eu vim aqui para fazer um convite muito especial para vocês. No próximo dia 4 de dezembro,
teremos mais uma edição da nossa corrida inclusiva, que é a maior corrida inclusiva de São Paulo, no Parque Ibirapuera, a partir das 7 da manhã. E gostaríamos muito de ter a sua presença abraçando essa causa e fazendo parte dessa grande festa da inclusão. Será no dia 4 de dezembro, às 7 horas, em frente ao Obelisco. Para mais informações, podem acessar o nosso site e conhecer um pouco dos nossos projetos, www.institutoolgacos.org.br. Esperamos vocês! Camila, corrida 4 de dezembro, dá tempo de se preparar? Dá sim, ainda mais quando tem uma causa, né, boa. É tão legal, a gente gosta disso, a gente gosta de acompanhar alguém que nunca fez, a gente gosta de correr num lugar onde a gente nunca correu, às vezes onde só a gente passou de carro, né, quem mora aqui em São Paulo. Então, eu acho que é uma possibilidade, a gente tem em torno de 30, 40 dias, as distâncias que as pessoas, que vão ter ali disponíveis para as pessoas a 6 quilômetros e 10 quilômetros, então acho que dá tempo de se preparar e chegar ali de uma maneira assim saudável para curtir e não sofrer tanto. E a corrida por si só, ela já é algo inclusivo, né? Ela é muito. A gente costuma dizer que as pessoas falam, eu quero fazer um esporte coletivo, e porque eu me sociabilizo, eu me relaciono, mas a corrida, todo corredor não se sente sozinho ali, se empenha e se apoia num corredor ali do lado, num ritmo, numa determinada distância, num posto de água, no final quando está difícil para terminar, na largada quando está todo mundo ali emocionado e com aquela energia para colocar para fora de algum jeito, né, correndo. Então ela é bem inclusiva, é muito bacana. Vou reforçar aqui o convite, os detalhes estão lá no institutoolgacos.org.br. O Band News em Forma tá no ar. Hoje a gente está repercutindo, analisando, explicando uma declaração polêmica do paleoantropólogo Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, de que o ser humano não é programado para se exercitar, que temos instintos para preservar atividades físicas desnecessárias, mas que isso não tira a necessidade de a gente se manter em movimento. A doutora Renata Guerra, psiquiatra, coordenadora do Programa Ambulatorial de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP, já estava conosco nesse papo. E agora, para integrar a nossa conversa, recebemos o médico do esporte, Dr. Paulo Puccinelli. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Agradeço o convite. Vamos lá, o papo vai ser interessante. Vamos lá, então. Eu queria primeiro uma avaliação sua de uma das falas do Daniel Lieberman, que é a seguinte, que a gente considera as pessoas preguiçosas por não se exercitarem. Mas ele diz que elas não são preguiçosas, são apenas normais. Você concorda com essa fala, doutor? Sim, concordo. Isso é um ponto bastante interessante e esse artigo dele é bem legal exatamente por esse ponto, no sentido de que a gente é bombardeado diariamente aí com frases motivacionais e pessoas se exercitando de maneira consideravelmente exacerbada, inclusive em alguns pontos, e as pessoas que não têm essa rotina, não têm esse hábito, acabam se sentindo preguiçosas, acabam tendo esse sentimento ruim de que tem algo errado com elas, quando na verdade é exatamente esse ponto que ele toca, que a gente não foi programado para fazer atividade física, o que não nos proíbe de fazer, ou que não nos permite não fazer, pelo contrário, a ideia é fazer, mas que você tenha consciência de que você vai ter que vencer essa questão do corpo não ser programado para fazer atividade física diária. Isso a gente estava conversando aqui, né, Bruna, Dr. Paulo, com a doutora Renata, e falando que essa necessidade, inclusive, que as pessoas, esse ponto do preguiçoso, porque uma coisa é uma coisa e outra é outra. Uma coisa é você praticar atividade, outra você não praticar é porque você é preguiçoso, né? E acho que é até legal a gente te mostrar para as pessoas. Acho que a gente estava falando o quanto isso faz bem, né, a prática de atividade física, mas também que o nosso corpo, ele busca aquela inércia do que ele está acostumado, né? Então, normalmente a gente fala, por isso que quem está muito parado, o corpo quer sempre, você fazer com que ele saia daquilo que ele está acostumado, aquela pessoa sedentária que não faz atividade, é muito mais difícil do que quem já faz. E quem já faz também parar, também sente essa dificuldade, né? Com certeza, Camila, assim, do mesmo jeito que as pessoas não têm problema delas sentirem essa preguiça para começar,
uma vez que você vence essa barreira inicial e começa a ter a rotina e a assiduidade do exercício no seu dia a dia, isso transforma e te deixa num patamar de que torna-se natural fazer atividade física na sua rotina diária. E aí o contrário também acontece, né? Essa questão de você, uma vez acostumado, você parar também não é algo natural, já que você encaixou aí na sua disciplina e na sua rotina do dia a dia fazer atividade física. Eu quero trazer aqui um outro comentário que foi feito na internet sobre a declaração. Vou ler aqui o comentário. A evolução não previu o conforto, mas as pessoas se exercitam pela, entre aspas, necessária, fecha aspas, barriga tanquinho. A evolução não previu a bobagem estética também. Sobre isso, inclusive, você, Dr. Paulo, que é médico do esporte, né, acho que pode comentar bem, como é que a gente separa, então, você já falou um pouco sobre isso, mas como é que a gente separa o que é instinto daquilo que vem com a modernidade, né? Dá pra gente separar entre aspas, preguiça, que vem do instinto, daquilo que vem com os confortos da vida moderna? Sim, com certeza, e é um ponto até, inclusive, que esse artigo que a gente está discutindo, ele traz essa questão. Os nossos ancestrais, eles não saíam para correr, fazer uma atividade física programada, eles não praticavam esportes, né? Eles salvavam energia para as questões de coleta, enfim, para subsídio diário. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham essas facilidades da vida moderna que a gente tem, que nos colocam como indivíduos inativos, né? Como indivíduos que não se exercitam minimamente durante o dia. E por isso, essa necessidade de realizar atividade física diária para se manter ativo, uma vez que a gente tem trabalhos bastante consistentes na literatura mostrando que é necessário a gente fazer uma atividade física diária mínima para se manter saudável e diminuir consideravelmente os riscos de problemas de saúde e mortes por causas cardiovasculares. Agora, existe uma diferença entre essa quantidade necessária para promoção de saúde do que é uma necessidade de manter um corpo com uma forma que se vende ou que se mostra como saudável, e muitas vezes a gente sabe que não é tão saudável assim. Então tem essa questão da estética e a questão de saúde, e há uma diferença grande nesse âmbito. E na verdade, né, doutora Renata, isso tudo tem a ver com o lado cultural e social também, e como evoluiu. Né, porque a gente poderia falar os alimentos que hoje surgiram, a gente tem um monte de alimentos que a modernidade, a evolução trouxe maravilhosa e trouxe também muitas coisas ruins que prejudicam a gente. E isso da estética é a mesma coisa, né? Então tem a estética, como agora Dr. Paulo, você disse muito bem falado, quer dizer, não necessariamente quer dizer que seja saudável aquilo, né? Aquilo que uma barriga tanquinha, como o comentário, né, foi dito, seja saudável, mas tem muitos outros fatores, porque ainda vai ter gente a falar, não, mas eu conheço gente de barriga tanquinha saudável, mas aí é o social, é o comparativo, a sociedade que a gente vive hoje, né? Isso tudo tem a ver com o comportamento cultural de hoje em dia também. Exatamente, não, são exigências de estética que às vezes colocam, nos convidam a ir para um comportamento que foge do saudável. Né? Quantas vezes tem pessoas que se exercitam até a mais do que deveriam, né, para atingir lá o corpo ideal, a estética ideal, para responder a um padrão de beleza pré-estabelecido socialmente. Isso já foge da discussão de saúde, né? A não ser que a gente esteja falando de saúde mental, daí tem muita coisa para se discutir aí, no sentido de adoecimento, de ficar numa urgência de responder a essa imagem. Acho que é um ponto bem interessante que, além dessa barreira fisiológica, que é o tema dessa discussão, a gente parece que vem observando a criação de uma barreira social, no sentido de que o indivíduo que é sedentário, ele olha, ele abre a rede social dele, ele vê aqueles corpos esculturais e fala, isso está totalmente fora da minha realidade e eu não consigo fazer isso, eu não consigo treinar o que essa pessoa treina. Isso é mais uma barreira.
Então, talvez seja a nossa função aqui orientar de que o recomendado de prática de atividade física regular é de 150 minutos por semana, o que dá em torno de 21 minutos por dia. Então, é algo que não parece tão longe como pode-se imaginar quando a gente olha os indivíduos que ficam 4 horas dentro de uma academia, enfim. O paleoantropólogo Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard, fez algumas declarações polêmicas que a gente está analisando hoje aqui no Band News Informa, de que o ser humano não é programado para se exercitar, que a gente está sempre preservando a nossa energia para atividades que são consideradas desnecessárias. Mas isso, como a gente já falou aqui no programa, não tira a necessidade de a gente estar fisicamente ativo. Ele traz, inclusive, o Daniel Lieberman traz algumas recomendações para que a gente consiga incorporar os exercícios físicos na nossa vida. São elas: não ficar bravo consigo mesmo, se manter fisicamente ativo sempre supre necessidade e nos gratifica socialmente, para a gente também não se preocupar tanto com o tempo que a gente passa fazendo os exercícios físicos e, por último, não parar de fazer exercícios ao longo da nossa vida. E aí, Camila, são dicas que valem para todo mundo, né? Olha, Bruna, valem para todo mundo. Para quem está parado ou para quem acha que sempre o outro está fazendo mais, né, e que você deveria fazer mais, a gente tem que lembrar disso, né? A gente vê que são pontos muito mais comportamentais, muito mais de pensamentos nossos mesmos, do que de parte prática, né? Do que qual a atividade melhor, quantas repetições, o número de vezes na semana. A gente precisa realmente incorporar a atividade física no nosso dia a dia e são pontos que passam na cabeça de todo mundo e que se você se apegar a eles, né, você ficou chateada porque você não foi e aí você se pune, aí você come mais, aí você não vai mais o resto da semana inteira. Ou seja, não fique chateado se algum dia você teve alguma atitude que acabou fazendo com que você não conseguisse fazer aquela atividade física, né, a sua caminhada. Então, não deu tempo de fazer o suficiente, mas não tá ruim. Então, assim, voltamos, pensamos muito mais no processo todo do que naquele ponto específico, naquele momento, né, e realmente colocar isso no dia a dia. Então, eu acho que são pontos que vale a pena sempre a gente escutar, que são coisas que às vezes a nossa própria cabeça a gente acaba se boicotando, não tem nada a ver com outras pessoas, não tem nada a ver com o tipo de atividade, ter o melhor corpo, mais bonito, mais magro, menos peso, não, tem a ver com você conseguir colocar isso dentro da tua rotina, né, e não deixar que esses pensamentos negativos impeçam que você pratique exercício. Se alguém te disser que não é normal você querer se exercitar, você acredita e comemoraria? Um estudioso da Universidade de Harvard, ligado à área da saúde, disse recentemente que o ser humano não é programado para querer se exercitar e que fazer exercício em prol da boa forma é uma invenção recente. Mas ele pondera que isso não exclui a necessidade de a gente se manter em movimento. E isso rendeu milhares de comentários na internet, por isso nós convidamos aqui no Band News Informa 2 especialistas para analisar e explicar essa fala. Estão conosco aqui a psiquiatra Renata Guerra e o médico do esporte Paulo Puccinelli. Doutora Renata, você falou algo há pouco sobre pessoas que se exercitam até mais do que deveriam. E aí é o oposto, né, do que a gente falava sobre sedentarismo. O que seria isso, né? Se exercitar mais do que se deve, porque a gente está sempre buscando se manter ativo, então é difícil pensar que poderia em algum momento fazer mal. Mas pode acontecer de fazer mal, fazer muito exercício? Pode acontecer sim, pode até acontecer um quadro onde a pessoa se sente viciada na atividade física e esse vício cria um comportamento aditivo em que ela gasta muito mais tempo do que ela deveria. Isso, por consequência, traz prejuízos de tempo, traz prejuízos fisiológicos, às vezes de lesão, né, muscular, aí o Dr. Paulo pode complementar nesse sentido melhor.
Agora, nem sempre é um quadro de dependência de atividade física, às vezes é uma outra situação que nós comentamos há pouco também, da necessidade de atingir um corpo ideal para que a pessoa se ajuste àquela imagem do que ela acha de estar bem fisicamente, ou hoje em dia com as redes sociais, né, as mulheres colocam biquíni, né, os homens também, como é que querer atingir, ter aquele corpo que você considera o mais bonito, e etc. Isso pode gerar esse exagero da atividade física em busca de atingir esse corpo ideal. E, na verdade, falando mais no seu aspecto aí, doutora Renata, é a insatisfação eterna, né, que pode começar a gerar angústias, né, quer dizer, internamente, quando se busca dessa maneira. Exatamente, né, quando a gente pensa na sociedade atual, que hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento de que o aumento das horas destinadas à rede social está mais vinculado à insatisfação, à frustração, ao mal-estar do que bem-estar. E a gente acredita que isso é muito derivado dessa comparação, onde a pessoa fica se comparando com o ideal, seja o corpo físico, seja o quanto de atividade física ou qualquer outra coisa. Então, isso tem grande capacidade de provocar aquelas de frustração, mal-estar de uma maneira geral, né? Então, em vez de ajudar, atrapalha. Tem uma questão de que nós temos algumas modalidades esportivas que são de ultras distâncias e tempos muito longos. Por exemplo, acima de maratonas ou triatlons de ultra, Ironman, todas essas questões. E há pessoas que treinam para isso e conseguem lidar com isso de maneira saudável, uma vez que conseguem organizar na rotina do dia e conciliar com questões de trabalho, família e todos esses pontos. Agora, tem uma questão relevante que é quando o indivíduo começa a desenvolver uma certa dependência e uma certa alteração de visão e de comportamento do padrão considerado como saudável. Ou seja, quando o indivíduo começa a ter uma alteração de distúrbio de imagem, ou alguma coisa relacionada com uma dependência daquele exercício. E aí, sim, eu acho que esse é o ponto que a Renata está tocando, de algo que é para ser benéfico, algo que é para ser saudável, inverter os papéis e se tornar algo prejudicial aí na vida do indivíduo. E, doutora Renata, no começo do programa você citou algo que eu até anotei aqui para a gente comentar, que é essa questão de feitos modernos que tiraram a necessidade de a gente fazer determinadas atividades, né? Você falava, por exemplo, que você não necessariamente precisa lavar a roupa na mão porque você tem a máquina de lavar. Então isso já é uma substituição. Mas considerando condições sociais mesmo, né? Pegando o próprio Brasil, um país tão desigual, em que a gente não tem esse cenário de que todo mundo pode comprar, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Então a gente pode pensar então que fazer exercício em prol da saúde e da boa forma também não é para todo mundo, justamente por ter essa questão social? E aí peço também comentários do Dr. Paulo sobre isso. Essa é uma pergunta complexa. A gente pode olhar isso de várias maneiras. Uma pessoa pode ser ativa fisicamente se ela fizer várias coisas do dia a dia, escolhendo, vamos supor, em vez de elevador eu vou de escada, em vez de tudo que eu puder fazer para aproximar a minha vida ao que era antes, no sentido mais ancestral, vai me beneficiar com atividade física. Mas, por exemplo, mesmo uma pessoa, hoje em dia, que não tem condições financeiras de pagar uma academia ou fazer um exercício físico estruturado que precise de matrícula em algum lugar determinado, você pode, vamos supor, fazer uma caminhada ao ar livre, coloca um tênis, faz uma caminhada e isso já é alguma coisa que pode se beneficiar. Não sei se é isso que você queria saber, mas assim, existem maneiras de uma pessoa que não tem condições financeiras de trazer para si atividades físicas que podem atender às necessidades diárias. Bom, você tocou num ponto bastante relevante e acho bem pertinente essa questão, porque existe uma linha de estudo e uma linha de desenvolvimento exatamente pensando nessa questão de promover a realização de atividade física nas mais diferentes classes sociais, levando em conta todas as questões culturais, sociais,
como, por exemplo, a questão de não ter tempo para fazer atividade física programada, ou ainda não ter condições na região que a pessoa habita, ou ainda, inclusive, questões de segurança relacionadas a você ir correr em algum lugar, em um determinado horário. Então, isso é relevante e a gente precisa levar isso em conta, mas os indivíduos que estudam essas questões, eles trazem dinâmicas para você se tornar uma pessoa ativa na sua rotina diária e se beneficiar com as questões envolvendo a prática regular de atividade física, sem necessariamente precisar de um tempo específico ou de um investimento financeiro, como, por exemplo, essas questões de você caminhar até o ponto que você pega o ônibus, ou ainda preferir escadas quando comparado a uma escada rolante ou ao elevador, fazer atividades dentro de casa que demandam um gasto calórico, um gasto energético suficiente, enfim, várias estratégias para que, mesmo que você não consiga fazer atividade física regular programada, você se mantenha ativo durante a sua rotina. Por exemplo, um indivíduo que trabalha sentado durante 12 horas, faça pausas regulares com algumas caminhadas, ou tente fazer algum trabalho que você consiga se locomover e se locomova dentro do seu trabalho. Enfim, pequenos detalhes que, quando a gente soma, o montante final vai trazer um benefício significativo. Bom, quero agradecer demais a participação da doutora Renata Guerra, médica psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, e também do médico do esporte, Dr. Paulo Puccinelli, dando orientações para os nossos ouvintes do Band News em Forma. Até uma próxima para os dois. Gratidão. Muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa. I'm coming for you, cause I adore you, and I like to get inside your mass production. This indecision has got me cringing. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente conversou aqui ao longo do programa sobre as declarações de um estudioso da Universidade de Harvard, que disse que fazer exercícios em prol da boa forma, em prol da saúde, é uma invenção moderna, porque o ser humano não é programado para querer se exercitar, isso do ponto de vista evolutivo. Mas ele traz também recomendações para que a gente se mantenha ativo, porque isso é importante para a gente ter uma boa saúde. E ele diz, Camila, entre essas recomendações, que não é pra gente se sentir mal, não ficar bravo com a gente mesmo por sentir preguiça, justamente por fazer parte de um instinto nosso. Mas você ter essa tendência a economizar energia não é a mesma coisa que você ser sedentário, né? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, Bruna. Primeiro, é legal a gente falar que quando a gente faz atividade física, a gente acaba tendo, né, é comprovado isso, a gente acaba tendo muito mais energia e disposição. Então, assim, quando a gente fala que o sentir a preguiça, o ter a preguiça, é completamente diferente de você ser sedentário, porque essa sensação você vai sentir. O nosso corpo, ele briga por essa homeostase, esse exercício, o ficar em equilíbrio. Isso eu também já falei algumas vezes aqui fisicamente, tanto que os primeiros minutos são muito difíceis dentro de uma atividade física, né, são os mais difíceis para entrar num equilíbrio mesmo de transporte de oxigênio, de nutriente, para aquela atividade que você está fazendo. Agora, isso tudo não quer dizer que você não vai realmente fazer a atividade, que você não vai ter que lutar para vencer essa preguiça ou essa sensação que para cada um às vezes acaba vindo em um nome diferente, né? E o sedentarismo é a pessoa que não passa, não vence esse passo, esse capítulo, não dá aquele primeiro passo, a pessoa acaba sempre optando por ter menos movimento, não só de atividade física, mas dentro dos hábitos diários também. Aquela pessoa que não levanta, não sobe uma escada, não anda pela casa, ela fica sempre cada vez mais introspectivo e isso faz com que a gente tenha cada vez menos energia. Quem quiser vencer a preguiça com você, como é que faz, Camila? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio, no próprio Instagram. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a próxima semana. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Let go, 'cause I've been trying to hold on for so long. I feel like
ouviu Band News Informa.